A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a promessa de um Redentor. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Conheça também o nosso site Facilita EBD. Que Deus te abençoe. Vamos avançar então para a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis, que trata sobre o tema, a promessa de um Redentor. Nós vamos entender a respeito da queda, do pecado e a importância dessa promessa. Por isso é importante você ministrar a tua aula iniciando por algumas bases bíblicas. Observe Atos capítulo 10, versículo 43 e faça essa leitura com os teus alunos e apresente também a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25, que trata sobre um assunto muito importante que nós vamos entender, essa promessa do Messias Jesus. Que Deus te use na palavra na escola bíblica. Vamos avançar então em Cristo, para a glória de Deus. A Bíblia ela é a única fonte segura sobre o pecado original e também sobre a queda do homem. É importante compreendermos isso aqui. A Bíblia relata para a gente que o homem caiu em pecado e pelo fato de quebrar a aliança com Deus, ele se afastou da presença de Deus. Isso é apresentado em Gênesis capítulo 3. Todavia, quando Deus criou o mundo sem pecado. Como está escrito em Gênesis 1:31. Criou tudo e viu que era bom. Criou o homem e a mulher sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26 e 27. Com um propósito, com um plano, com o objetivo. Todavia, Deus, em sua onisciência, já na eternidade, sabia que o ser humano ia cair e iria pecar. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo responde isso, demonstrando que Deus, já na eternidade, planejou a salvação através do Cristo, mesmo sabendo que o ser humano ia pecar, ia cair, ia transgredir a lei. E o pecado traz sobre o homem a culpa. E o que é a culpa pelo pecado, causada por causa do pecado? Pastor Ezequiel Soares comenta o seguinte, que a culpa pelo pecado é esse sentimento da transgressão, da quebra da aliança que nós realizamos contra Deus. Essa culpa bate forte na nossa consciência, no nosso coração, e apresenta essa transgressão, a quebra da aliança contra a lei de Deus, demonstrando que é nossa responsabilidade, então, arcar com todo o erro. A culpa, infelizmente, ela amedronta você, ela recai sobre você. E não é à toa que em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a culpa é um estado de transgressão daquele que cometeu o pecado contra Deus, como o primeiro casal. Nós estamos debaixo da culpa até o momento em que nós temos um encontro com Jesus. E a aula de hoje procura demonstrar para a gente esse plano redentor, esse resgate através do Cristo que revela a justiça e o amor de Deus. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, um pouco de história. Nesse primeiro ponto, nós vamos entender as causas da queda que levaram o primeiro casal a se afastar de Deus, a ser punido por conta do pecado e, ao mesmo tempo, a promessa da redenção através de Jesus. A promessa desse resgate através do Cristo, que foi planejada desde a eternidade
conforme até o próprio Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 4. O primeiro subtópico diz o seguinte: a expectativa de uma morte imediata. Primeiro, nós precisamos definir o que é pecado. O pecado dentro da Bíblia, ele recebe diversos termos, tanto no hebraico como no grego, para descrever a transgressão, a falha, o erro, errar o alvo contra Deus. Por exemplo, nós encontramos a palavra Ha'at, é uma palavra hebraica, que aparece 522 vezes só no Antigo Testamento, que descreve para a gente o termo de errar o alvo. Então, pecar é errar o alvo. Nós encontramos também o termo Shar, que traz essa ideia de transgredir, cometer um pecado contra Deus. Nós encontramos também a palavra Hamar, que traz essa ideia de enganar, errar, pecar. No Novo Testamento, nós já encontramos a palavra amartia, que traz essa ideia de pecado, no sentido também de errar o alvo. Nós encontramos também o termo de katia, que traz essa ideia de depravação. Nós encontramos também termos como asebia, que traz essa ideia de infidelidade, de errar, quebrar uma aliança. E aqui nós percebemos dentro da Bíblia, olhando para o texto bíblico, que o pecado ele tem uma origem no universo, a partir da desobediência e do orgulho de Satanás contra Deus. O pecado em si é gerado no coração do inimigo, e o inimigo então compartilha esse pecado, introduz esse pecado à vida do primeiro casal, na humanidade, convencendo, enganando o primeiro casal. E o primeiro casal quebra a aliança com Deus, sendo influenciado pelo inimigo, pela antiga serpente. Quando nós lemos Gênesis 2,17, está escrito que ambos, tanto o homem como a mulher, sabiam muito bem que se desobedecessem a Deus em comer do fruto da árvore, eles então morreriam. E olhando para o texto bíblico, nós percebemos muito bem que essa morte aqui é vista como uma morte espiritual, por causa da desobediência. E a origem do pecado, como nós já entendemos aqui, tem a sua origem no mundo angelical, por causa do inimigo das nossas almas, que tenta usurpar o trono de Deus. Em Isaías, nós encontramos até uma metáfora, onde descreve exatamente essa figura de linguagem apresentada ao inimigo das nossas almas, que foi expulso do céu por causa do seu orgulho, desobedecendo a Deus. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14, e também Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 17. Ambas as metáforas registram a queda de Satanás, porque errou, pecou, transgrediu contra Deus. E em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 19, o pecado entra na humanidade por causa do primeiro casal, que é influenciado a pecar, a desobedecer o mandamento. O mandamento de Deus estava em Gênesis 2,17. Deus orientou que eles não comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eles então desobedeceram, dando créditos ao inimigo das nossas almas. Infelizmente, quando agimos em desobediência, caímos, pecamos e nos afastamos. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos entender um pouco mais sobre isso no segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o brilho da graça de Deus. Mediante o pecado, Deus se revela então em justiça. No jardim, ele revela a sua misericórdia e o seu plano. Em Gênesis 3,15, Deus, de forma profética, já revela o plano da eternidade, descrevendo que através da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui nós já encontramos aquilo que nós chamamos teologicamente falando de o proto-evangelho. Esse proto-evangelho é revelado em Jesus. E por causa do pecado, Deus então revela a sua graça, apontando para o plano redentor, apontando para essa graça e misericórdia, que nós aprendemos também que a graça é o favor imerecido de Deus, a manifestação de Deus em favor do homem, sem que o homem mereça.
E essa graça se revela já no Éden, demonstrando esse resgate da humanidade apontando para Jesus. E isso nos dá a entender que essa revelação da graça agora é apontada para o Cristo encarnado. O projeto de Deus, o plano de Deus é perfeito em nos resgatar. Nós não merecíamos a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas, de acordo com a Bíblia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, planejou a salvação para todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. E você pode ser alcançado por essa salvação. Eu posso ser alcançado por essa salvação. O teu aluno na EBD também. Por isso, fale dessa salvação através de Jesus, avançando. Espero estar te ajudando. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Mas o que era um redentor? De acordo com os costumes do Antigo Testamento, um redentor é um indivíduo que toma posse de alguém. Ou seja, você estava como um escravo em si. Vamos pegar esse papel. O redentor é aquele que compra você, que te resgata da escravidão e te dá liberdade. Ele te tira do processo de escravidão, comprando você por um alto preço e te dá liberdade. Isso é ser redentor. Ele não quer você como escravo, mas ele te deixa livre. O plano da salvação é demonstrar o plano redentor em Jesus. Jesus pagou o alto preço por nós no Calvário. Nós estávamos escravizados pelo pecado, com o sentimento de culpa, com a fraqueza espiritual, afastados de Deus, condenados ao inferno. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, enviou Jesus, que é o nosso Redentor, que nos comprou dessa escravidão do pecado, saciando a justiça de Deus, e agora ele nos deixa livres. A verdadeira liberdade não está em usar drogas, não está na prostituição, não está nas amizades passageiras. A verdadeira liberdade está em Jesus. O crente verdadeiramente é livre, livre em Cristo, porque Cristo agora lhe dá essa liberdade. E na liberdade, Cristo também te dá o livre-arbítrio de desejar servi-lo, entregar a sua vida para Ele como seu Salvador. E entendendo isso aqui, vamos avançar agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A necessidade de um redentor. Por causa do pecado, da transgressão do primeiro casal, os pais da humanidade, existe uma necessidade sim de ter o redentor. O redentor é Jesus, prometido, profetizado pelo próprio Deus em Gênesis 3:15. Leia esse texto com os teus alunos. Vamos compreender isso de uma forma mais detalhada com você. O primeiro subtópico destaca o seguinte: por que um redentor? Com base em Ezequiel 18:20, o primeiro casal deveria morrer por causa da transgressão. Aquele que comete pecado, infelizmente, deve ser julgado em justiça. Sendo julgado em justiça, o veredito é a morte. Mas o redentor é aquele que é e que toma o nosso lugar. Ou seja, o redentor é aquele que nos dá a oportunidade agora de termos uma nova chance. O redentor é aquele que toma o nosso lugar no processo da justiça de Deus. Isso quer dizer que, pelo processo da justiça, nós merecemos ser condenados. Mas o redentor, que é Jesus, toma o nosso lugar, paga o preço e nos dá essa liberdade agora para termos um relacionamento com Deus. Por isso, olhar para o Redentor é reconhecer o que Jesus fez por você no Calvário. Como isso é importante. Avançando, espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar então entendendo exatamente esse plano de Deus para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus sabia o que fazer. É importante entender que nos atributos de Deus, Deus é perfeito, Deus é fiel, Deus é sábio, Ele se revela em amor, como nós estudamos na lição passada.
Agora nós também precisamos entender que Deus também é justiça. E Deus também se revela em atributos específicos que são dele, como onipotência, que ele tem todo o poder na palma da sua mão, por uma palavra ele cria o universo, como onipresença, isso quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, falando com você, te ouvindo, comigo também, e onisciência. A onisciência de Deus é trabalhada da seguinte maneira: revela que ele tem todo o conhecimento do passado, no presente e no futuro. Ele conhece tudo. Então, entender sobre o plano de Deus é compreender que Deus não é pego de surpresa. O pecado no jardim revela exatamente que esse Deus já sabia de tudo. Ou seja, antes do homem pecar, Deus permitiu e planejou sim, o plano da redenção em Jesus para revelar o seu amor. O pecado é um processo para o conhecimento do amor de Deus. No pecado reconhecemos o erro, nos arrependemos e passamos a conhecer a Jesus. Essa revelação. Isso revela todo o plano de Deus, a graça de Deus, a demonstração também do amor de Deus. Avançando, espero estar ajudando você. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a trajetória da descendência da mulher. Nós vamos entender que a partir da promessa de Gênesis 3,15, a descendência da mulher, que revela então esse plano do Deus vivo, na encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus, foi perseguida. Perseguida de uma forma feroz. Mas nada abalou o plano de Deus. Deus continuou, sim, apresentando o seu plano, salvador, remidor, poderoso, para resgatar você. O primeiro subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: uma descendência perseguida. Nós sabemos que por influência de Satanás, o primeiro casal cai. Mas a partir dessa queda, nós encontramos o plano da redenção revelado pelo próprio Deus já no jardim. Nós vemos esse Deus missionário que entra em resgate em favor do homem. Todavia, a partir dessas descendências, nós percebemos que é uma perseguição contra os descendentes da mulher que fazem parte sim, dessa linha da encarnação do Cristo, dessa linha de descendência. Por exemplo, o primeiro casal tem 2 filhos, Abel e Caim, que infelizmente entram em conflito. Abel é morto, Caim é punido pela justiça de Deus. Satanás pensou que tinha vitória aqui. Todavia, o primeiro casal tem o terceiro filho, Sete, que passa agora a levar a linhagem da descendência. Essa linhagem é levada de geração a geração. Abraão, Isaac, Jacó é levada através da descendência de Davi. Essa descendência de Davi, que depois é perseguida por uma rainha má conhecida como Atalha, mas Deus levanta um remanescente fiel, um dos descendentes de Davi, para dar sequência a essa linhagem. Essa linhagem que vence o tempo e chega até José e Maria no Novo Testamento, onde Cristo agora é encarnado sobre a mulher Maria, é gerado pelo Espírito Santo e nasce do ventre de uma mulher como promessa de Deus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte para a gente: uma descendência protegida, revelando então essa ação de Deus em descrever que o plano da salvação estava sob o controle da mão de Deus. Todos os descendentes do primeiro casal que levavam consigo a promessa do Redentor foram guardados, protegidos, guiados pelo Espírito de Deus. Foram homens e mulheres cheios de Deus para levar consigo toda a promessa. Deus escolhe pessoas para fazer parte dessa promessa redentora. Podemos destacar, por exemplo, 4 mulheres
que fazem parte da genealogia de Jesus, presente lá em Mateus. 4 mulheres que levavam consigo nessa genealogia um destaque assim fundamental sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Deus e essa revelação do Redentor. Que mulheres são essas? Nós podemos destacar, por exemplo, a própria Eva, que caiu, pecou, infelizmente agiu contra Deus, mas Deus agiu em misericórdia e planejou a salvação através dela, lhe dando uma nova oportunidade. Nós também encontramos outra mulher, conhecida na descendência como Raabe, uma prostituta. Não poderia estar ali, mas diante da guerra entre os israelitas e os filhos de Jericó, nas muralhas de Jericó, Deus protegeu a sua casa. Nós encontramos também outra descendente que faz parte dessa genealogia, conhecida como Betseba, a mãe de Salomão, que infelizmente teve um relacionamento adúltero com Davi. E ela também foi perdoada, escolhida por Deus para levar a descendência do Messias Redentor prometido, que também redimiu ela dos pecados. Nós encontramos a própria Maria aparecendo na Bíblia agora como uma jovem adolescente, sendo escolhida por Deus, pelo plano de Deus, para levar consigo o Salvador. Aqui nós vemos esse Deus se revelando em misericórdia. Vamos avançar então, espero estar ajudando você para o nosso quarto ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a promessa do Redentor na história. Nesse quarto ponto, nós vamos analisar o proto-evangelho, a promessa de Deus. Vamos observar então o nosso primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: o proto-evangelho. Primeiro, o que é proto-evangelho? A ideia de evangelho é a revelação do reino de Deus, da palavra de Deus, do Deus vivo, se revelando em remissão, em resgate por aqueles que caíram em pecado. O proto-evangelho está presente em Gênesis 3,15. Nós temos na Bíblia os evangelhos, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Também temos o evangelho do apóstolo Paulo apresentado nas suas cartas. Vamos entender isso aqui. O que é o evangelho? É a mensagem do plano redentor. Não se define somente em um livro. O evangelho é a mensagem do plano redentor. Não é baseado somente em um texto, mas o evangelho é revelado em toda a Bíblia. E aqui nós encontramos a primeira passagem que descreve esse proto-evangelho, essa revelação do plano redentor. E a palavra de proto-evangelho, a palavra proto, traz a ideia de boa notícia, ou primeira boa notícia, trazendo exatamente essa ideia da primeira boa notícia revelada pelo próprio Deus ao primeiro casal, apontando para o seu plano. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD: o que os profetas falaram. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que todos os profetas do Antigo Testamento apontaram sobre o Cristo, falaram sobre o Cristo. Alguns viveram em sua vida o exemplo do Cristo sem conhecer Jesus. Especialmente o profeta Isaías demonstra para a gente a revelação que ele tem sobre o Messias, o Cristo, capítulo 7, 9 e 11 do seu texto, revela isso para a gente. Ele revela também em todo o seu texto, na sua profecia, a revelação do reino de Deus. O próprio Daniel citou a respeito do Messias, Ezequiel também, Jeremias, os profetas menores deram detalhes acerca do seu nascimento. Malaquias, por exemplo, Malaquias 5:2, diz até onde ele nasceria, que seria em Belém. Nós observamos dentro da Bíblia que há detalhes, como por exemplo, Isaías capítulo 7:14, descreve que a mãe do Messias seria uma virgem. A Bíblia também diz, lá em Isaías 9:1 e 2, que ele viria de uma forma muito especial. A Bíblia também revela para a gente que ele realizaria milagres. Isaías capítulo 35, 5 e 6, fala também do seu ministério. Isaías 61, 1 ao 3, a Bíblia fala de uma forma especial que os profetas revelaram o Cristo. É a revelação do próprio Deus. É importante nós lermos Hebreus capítulo 1 também, descrevendo para a gente que Deus de diversas maneiras falou antigamente,
pelos profetas. E nesses últimos dias falou através do Cristo, apontando para esse plano redentor, para esse evangelho. O último subtópico da nossa lição, que é o terceiro, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o Redentor prometido. Jesus, quando ele vem em carne, ele vem no tempo certo de Deus. Às vezes nós nos perguntamos, por que Jesus não viria hoje? Ou por que Jesus não veio antes? Porque ele veio naquele processo, naquele tempo e naquela época. A resposta está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele veio no tempo certo, na plenitude de Deus. Era necessário que ele viesse naquele tempo para trazer impacto sobre as nossas vidas hoje. Existe um texto bem interessante, conhecido se Jesus não tivesse nascido. Esse texto traz uma ideia muito específica sobre a importância de Jesus vir naquele tempo em que os romanos dominavam o mundo. Jesus veio no tempo certo e a igreja se expande na hora certa para influenciar o mundo. Para você ter ideia, se Jesus não tivesse vindo naquela época, as mulheres hoje não teriam acesso à escola como tem. Porque, se você não sabe, as primeiras escolas nasceram nas igrejas, as igrejas que vêm de Jesus. Se você não sabe, por exemplo, até mesmo as casas de misericórdia, que são os hospitais que socorrem a todos, não teriam influência como tem hoje. Por quê? Porque Jesus traz essa influência no Evangelho, demonstrando esse amor e misericórdia. E, historicamente falando, as primeiras casas de misericórdias nasceram nas igrejas. E é interessante que você encontra diversos hospitais no Brasil que tem esse nome, Casa de Misericórdia. É esse sentido da influência de Jesus. Ele veio no tempo certo. A nossa história é dividida hoje em antes de Cristo e depois de Cristo. O impacto que ele trouxe no mundo foi no momento certo, como o plano de Deus, revelando toda a sua demonstração de graça e misericórdia. Eu espero, gente boa, ter ajudado você até aqui, que essa aula possa ter edificado você. Se eu te ajudei, deixa teu comentário. Por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, se inscreve aí de novo, tá? Também, compartilha nas tuas redes sociais em nome de Jesus. E, claro, como estou fazendo todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a construir a tua aula hoje, em nome do Senhor. Como dica de leitura, eu tomei como base um texto bem legal. E se Jesus não tivesse nascido, para te trazer essa ideia sobre o impacto de Jesus no tempo certo como plano redentor de Deus, também tomei como base a Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela editora CPAD. Gente boa, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 7, que trata sobre o seguinte: a encarnação do Redentor. Que Deus te abençoe, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração. Em 2022, vamos lançar aqui o nosso curso básico em teologia e contamos com você, com parceria com a FATECBA. Até a próxima aula, em nome do Senhor. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.